Guardiões da Consciência. Aqui nós compartilhamos histórias reais de expansão da consciência. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, eu estou com uma irmã de fraternidade, uma guardiã da consciência, a Carlinha. Carlinha, vamos lá. Eu queria começar, gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse seu nome, quem é você, o que você faz. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você, Carlinha. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde. Bom, meu nome é Carla, sou aqui de Londrina, no Paraná. Como profissão, eu sou fisioterapeuta de formação. Atualmente não estou atuando, né? Sou funcionária pública também, municipal. Né? Gosto muito do que eu faço, porém estou aí com algumas ideias para fazer uma transição de carreira, muito em breve. E Carlinha, qual é a sua missão hoje? O que você entende como missão dentro dos Guardiões da Consciência? Se você olhasse hoje para o grupo, para os Guardiões da Consciência, e você tivesse uma missão com a gente, qual seria a sua missão? Bruno, eu acho assim, o que eu venho vivendo ultimamente, né, não é de agora, os Guardiões, para quem não sabe, é um movimento que surgiu agora esse ano, né, uma ideia aí do nosso mentor, Anderson Ribeiro, que está conduzindo esse movimento com muita maestria, né, então muito grata pela vida dele, por toda essa oportunidade que a gente está tendo. Mas esse movimento na minha vida, né, essa expansão de consciência, tanto no nível emocional, espiritual, isso já vem de um tempo, né? Os Guardiões veio somar com todo esse processo que eu venho vivendo. E assim, eu vejo que se não tiver, assim, tudo que eu tô vivendo, se ficar só para mim, não faz muito sentido. Eu acho que a gente está aqui, né? Tá passando por esse mundo, por essa terra, para transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, o que eu puder contribuir, o que eu puder ser uma ponte para, de repente, atingir outras pessoas, né, outras vidas, eu tô disposta e de coração aí aberto. O que eu acho mais importante, mais válido, que está sendo mais válido para mim nesse momento, é não deixar a chama apagar. Show. Porque quando a gente começa num processo, assim, nem todo mundo que está ao nosso redor, nem todo mundo da nossa família, nem todo mundo partilha dessa mesma ideia, dessa mesma visão, desse mesmo momento. E tudo bem, né? Só que estar junto de pessoas que estão desse ambiente, né, que traz, alimenta, fomenta todo esse processo, não deixa a chama apagar, não deixa isso se perder. Exatamente. E isso é muito importante, pelo menos para mim, nesse momento, é o que mais faz sentido, né? Estar conectada com pessoas que buscam a mesma coisa que eu, porque a ambiência, ela é devastadora, né? Ela é tudo. Então, onde as pessoas que você se cerca define muito do que você é ou do que você está se transformando. Hoje os Guardiões da Consciência, né, os nossos encontros, ele não tem custo nenhum, as pessoas vão lá, nós nos ajudamos uns aos outros, mas eu digo assim, se as pessoas conseguissem entender o poder da ambiência, nós poderíamos cobrar o preço que a gente quisesse para ter as pessoas lá dentro. Com certeza. E o poder da ambiência, ela realmente é transformador, foi o que mudou a minha vida. E a ambiência que os Guardiões me traz é algo assim extraordinário. Gosto muito de estar lá, tenho a honra de ser um dos líderes aqui em Londrina. E me conta uma coisa, se você pudesse resumir então tudo isso que a gente falou agora em uma frase, como que você resumiria os Guardiões da Consciência para você em uma frase? Olha, uma frase agora... Agora eu peguei, né? Mas... Ser guardião é maravilhoso. Não, sim, com certeza. Mas eu falo, os Guardiões para mim é ambiência, para mim é motivação, eu falo assim, é a vitamina, né? Vitamina, é a nutrição, digamos assim. Legal. O que a gente precisa, o combustível para não deixar realmente a chama apagar desse processo, que ele eu falo, depois que a gente entra, né, nesse universo, depois que a gente descobre o quanto é bom expandir a mente e tudo mais, a gente não quer mais voltar, né, para trás. Só que, porque é um processo que eu falo, de começo
é meio e meio, ele não tem fim, Não né? tem fim. Mas, assim, é importante realmente, eu falo, ambiência e as pessoas ali junto, te dando força, te apoiando, não deixando, né? Caiu, levanta, né? Legal, E vamos legal. embora, vamos para frente. Acho que é isso. É sobre isso, é isso mesmo. Essa é a nossa missão, né? Com certeza. E se a gente fosse falar agora um pouquinho de TES? Você foi, com certeza você foi pro TES, né? Inclusive, não lembro de você no TES. 5.000 São pessoas. tantas pessoas lá dentro, é verdade. E às vezes a gente está aí nesse ecossistema, nos eventos, você vê uma pessoa lá de outro estado Uhum. e a gente acaba conhecendo as pessoas da nossa própria cidade nos encontros regionais, né? Porque é muita gente lá dentro. Mas você lembra dos 4 dias de TES? Se eu Olha, pudesse. me arrepia, eu falo. Eu não Arrepia, sei né? se eu vou conseguir falar aqui sem me emocionar. Mas o teste, para mim, eu já sabia antes de ir que aqui ia ser transformador na minha vida, né? Só para resumir aqui, contextualizar, a minha mãe ela faleceu no dia 15 de dezembro. O TES ele finalizou, foi de 11 a 14 de dezembro, né? E ela já tinha uma certa idade, ela não estava doente, ela adoeceu uns 10 dias antes, mas ela tinha já uma certa idade. Mas eu sabia que ela iria falecer. Na semana, eu viajei para o TES numa quarta-feira, na segunda-feira, ela meio que entrou em coma na madrugada e eu sabia ali que ela ia falecer e eu me despedi dela naquela noite. Porém, eu fui muito julgada, né, naquela época, naquela semana, mas eu não estava muito me importando, até pelo esse processo que a gente, né, começa, o julgamento das pessoas não importa, basta a minha consciência e a minha tranquilidade. E eu sei que eu fiz tudo pela minha mãe em vida, tudo, tudo, tudo. Mas assim, eu estava muito angustiada porque eu realmente estava com medo de eu ir e ela, né, falecer e eu ter que voltar desesperada. E assim, naquele dia, na quarta-feira, véspera de eu viajar, eu dobrei meu joelho e eu pedi para Deus uma resposta, que eu precisava de uma confirmação. Eu queria muito ir, eu sabia que lá eu ia ter recursos, ferramentas que iam me ajudar a passar por todo esse processo que eu tô passando agora, né? Mas é aquele sentimento, né? Você quer, mas você não sabe se vai, se você fica. E eu sei que eu recebi uma resposta naquele dia. Descansa e confia. E eu me apeguei nessa resposta e fui. E realmente foram dias transformadores na minha vida. Por mais que eu já esteja nesse processo, as ferramentas, a abordagem que o Anderson faz, toda a forma como ele conduz, não tem como você sair a mesma pessoa daquele lugar. É impossível. Né? Então, assim, eu voltei de lá, cheguei na segunda-feira e na segunda-feira minha mãe descansou. Mas eu sei que Deus, né, em primeiro lugar, no meu coração, na minha vida, minha consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia, mas eu tenho certeza absoluta que lá eu encontrei ferramentas importantes para passar por todo esse processo que não é fácil. Né? O luto ele é desafiador. Cada dia é um momento, cada dia é mas assim, eu me sinto muito mais forte, primeiramente em Deus, mas com certeza, né? É o que eu falo, é o ambiente, são as ferramentas, tudo que eu vivi ali, feridas que ainda precisavam ser curadas, traumas que ainda precisavam ser, né, tratados. Então, assim, o que eu vivi ali, eu não tenho palavras, é só a pessoa indo e vivendo mesmo para sentir, porque de verdade, ó, eu arrepio só de Eu acredito só que de pensar. os guardiões, quando você vai num curso, seja ele qual for, quando você aprende alguma coisa, você consegue explicar. Agora o TES é sentir. Precisa ir, e né? Viver, Precisa viver. E viver. Eu tenho a produção aqui, a gente é chique, a gente tem produção. A produção, o Osmar foi dia 15 também? 22? Eu também perdi meu avô antes do TES. Meu avô, ele se foi no dia 22 de novembro, praticamente também um mês, assim, foi antes, né? Então, eu até brinco, né? Não foi o meu primeiro TES, eu já havia ido em outro TES,
E aí, quando você, depois do primeiro teste, bom, não sei se todo mundo é assim, pelo menos eu fui assim. Você escolhe ali uma coisinha e fala, eu preciso tratar isso. Eu fiquei quase um ano pensando assim, todas as nhacas que eu queria tratar no teste. Aí quando chegou um mês para ir pro teste, meu avô faleceu. Uhum. E aí tudo que eu planejei, mas é por isso que eu falo, não é a gente, né? Sim. É tudo tem que ser como tem que ser, e foi o melhor teste da minha vida, foi maravilhoso. E, Carlinha, queria perguntar para você, depois do teste, você acredita que, de fato, houve alguma transformação? Existe um antes e depois? Existe uma Carlinha antes do teste e uma Carlinha depois do teste? E se existe, você consegue explicar ela de alguma forma? Eu acho que, é o que eu falo, eu voltei do teste com muito mais força, não sei se essa é a palavra certa, mas ferramentas, com muito mais garra de honrar a vida dos meus pais, entendeu? Né? Por tudo que eles fizeram por mim. Eu decidi lá que eu ia fazer a formação, né, em PNL. Legal. E hipnoterapeuta, então assim, eu tô buscando, né, esse desenvolvimento para realmente ser uma pessoa melhor a cada dia, para poder transbordar na vida de outras pessoas, porque eu acho que essa é a única finalidade que a gente tá aqui, né? Prosperar. Prosperar em todos os aspectos, assim, Exatamente. né? Todos não os só aspectos. financeira, né? Não, financeira é consequência, né? com certeza. E com certeza lá dentro a gente encontra essas ferramentas, e eu acho que o mais importante é o que você falou, as outras ferramentas, porque você pode enxergar os guardiões como uma dessas ferramentas, né? Com certeza. Não é só os 4 dias. Eu até gosto muito da frase, da parte que o Anderson fala dentro dos treinamentos dos 80-20, né? Que tudo na vida é assim, 80% vai desistir e 20% são os que fazem a diferença. E de fato, dentro dos guardiões também é assim, né? Muitas pessoas passaram pelo processo, então ali dentro do TES eles eram 20%, depois eles vieram para os guardiões e a gente era um grupo muito maior. Hoje nós temos de fato os nossos 20% Sim. verdadeiro, e não é para todo mundo. Eu acho que expansão da consciência, você precisa estar disposto a Sim. pagar o preço por ela. Com certeza. Né? Todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue acessar. Né? E o legal, assim, é que até a própria ação, eu não estava no dia que foi escolhido o local para fazer a ação, né, que os guardiões estão fazendo esse semestre, que é num lar de idosos. Eu confesso que a primeira ação eu não fui porque eu estava de plantão, mas eu confessei assim para a Nath, que é a outra líder, né, que ia ser muito desafiador para mim ir num lar de idosos tão próximo ao falecimento da minha mãe. E dessa vez eu coloquei como um desafio. Eu falei, independente de como que vai estar meu coração, eu vou entregar o melhor assim de mim. E gente, assim, o que a gente retribui, o que eles entregam pra gente é muito além, né, do que a gente entrega para eles, né? Aquele sorriso, o carinho que você vê que eles, né, é muito além do que a gente tá lá entregando. Eu acho que não é sobre o que você acabou de falar, não é sobre assim, ação social para eles. Eu falo isso, isso está ajudando a me curar também, né? Eu falo assim, ontem foi um momento assim, um pouquinho mais de cura nesse processo todo, entendeu? Estando lá, né? E podendo entregar para eles, né? Eu falo, eu não posso, que eu me emociono. Mas é sobre isso, é uma junção. Eu acho que isso é o que você falou sobre não deixar a chama apagar. Sim. É isso, e faz parte desse processo. Carlinha, toma uma água, respira. Olha lá, a nossa produção tá chorando lá atrás também, ó. Eu queria mostrar, tô precisando de um cameraman agora. Se eu fosse falar para você, Carlinha, sobre tudo isso que a gente conversou agora, se a gente fosse pensar sobre uma pessoa, ou assim, nós estamos num grupo de pessoas, tem várias pessoas aqui na nossa frente, e você pudesse olhar para essas pessoas e falar assim, para quem? Não só os guardiões da consciência, mas assim, o TES, a expansão da consciência num geral. Para quem é isso?
poxa, assim, você poderia indicar ou falar para quem? Para todo mundo que quer sair do automático, eu diria. A gente está vivendo num mundo muito louco. Uma roda de hamster, né? Exatamente. A gente entra num looping que você não sabe nem para quê, nem porquê, nem para quem, nem o que você está fazendo, como você está fazendo. Então, assim, e quando você vê, sua vida já foi. É isso. E as pessoas que importam para você já foram. E o que você fez, o que você plantou, que legado você deixou, entendeu? Então, assim, não vejo sentido, né? Então, assim, se você quer sair do automático e ver realmente o porquê, o pra quê, qual o sentido realmente da sua vida, o que você está fazendo aqui, eu acho que é para essas pessoas. Para essas pessoas. Porque hoje um dos grandes desafios é a gente realmente mostrar a nossa missão, né? Sim. Porque é onde a gente fala de assuntos polêmicos, a gente conversa sobre tudo, mas para todos, sem exceção de ninguém, e realmente é só quem está lá, de fato, que vai conseguir entender. Então, fica aqui até um convite para todos que estão nos assistindo aí de alguma forma, que possa nos visitar, né, conhecer os Guardiões e quem sabe pro TES, né, e vamos para cima. Nós temos também dentro de todo esse ecossistema o MVI. Eu fiz um desafio com a Carlinha aqui antes de começar. A Carlinha, ela tem acesso ao MVI. Sim. Esse mês a gente vai começar juntos a assistir, discutir sobre o MVI. E no próximo episódio a gente vai fazer um episódio só de MVI. Vamos falar de MVI. A gente não vai falar de MVI hoje, a gente vai falar de MVI no próximo episódio. Eu queria te fazer mais uma pergunta, Carlinha. A gente conversando tudo aqui e hoje você é uma Carlinha, você falou, um processo de expansão, uma transição de carreira, acredito que sua cabeça deve estar borbulhando, são muitos cursos, muitas coisas, mas se você lá em dezembro, né, não tivesse entrado no TES, acho que foi ali que começou todo o seu processo dentro dos Guardiões, dentro desse ecossistema, né? Se lá em dezembro você não tivesse ido pro TES, quem seria a Carlinha hoje? Você acha que totalmente fez sentido para tua vida? É algo positivo? Você acredita que sem o TES você conseguiria estar tendo os mesmos resultados? Eu acho que o TES foi um divisor de águas, como eu falei, eu senti que eu tinha que estar ali. Eu já tinha comprado o TES há uns 6 meses antes, né? Mas eu falei, eu tive todos os motivos para não estar, mas meu coração falava que eu tinha que estar porque eu sabia que lá eu ia ter ferramentas, recursos, ambiência, tudo que para um novo ciclo na minha vida, né? Eu posso te dizer que assim, o meu processo de desenvolvimento não começou ali. Ele tem uma data. No dia 14 de setembro de 2024, eu decidi que eu ia mudar a minha história. Por tudo que eu estava passando, por tudo que eu vinha vivendo. E aquele dia aconteceu um episódio fatídico assim, e eu falei assim, não, a partir de hoje não vai ser mais assim. Mas claro que tudo é um processo. E o ano de 2025 foi um ano que eu encerrei muitos ciclos na minha vida, né? Encerrei um relacionamento que não fazia mais sentido e que eu sempre achava que a culpa era do outro. E quando eu comecei nesse processo eu vi que geralmente assim é tudo sobre nós e nada sobre o outro, né? Todos têm a sua parcela, mas relacionamento é espelho, né? É chave e fechadura. Então, se eu estava vendo aquilo é porque realmente tinha coisas que eu precisava aprender, precisava tratar, precisava me curar. Então esse foi um grande ciclo que eu fechei e muito desafiador para mim, né? Eu fechei ciclos de troca não de emprego, mas troca de setor. Esse período eu estava morando na casa da minha mãe, cuidando dela, continuei cuidando dela, mas entendi que eu precisava sair, então foi um ciclo também desafiador para eu fechar. Vários ciclos. O único ciclo que eu não fechei, que não dependia de mim, mas eu entendo que Deus, de alguma forma, fechou para que eu começasse 2026 novo,
entendeu? Como um livro Em branco. em branco, exatamente essa palavra, em branco para, né, para eu escrever a minha nova história que eu falei que eu ia escrever. Eu acho que o TES foi um divisor de águas nesse sentido, me trazendo ferramentas muito importantes para que eu pudesse Reescrever essa história. tomar posse disso tudo e reescrever essa história. Show. E os Guardiões é um ambiente que reforça tudo isso todos os dias. Show. Porque são encontros quinzenais, Sim. mas, né, o contato ele não é quinzenal, né? Então Não. o grupo ele se movimenta ali diariamente e tudo mais. Eu acredito que para quem tá muito afim mesmo, a gente almoçar junto. Outro dia rolou um almoço, eu não pude rolou ir, mas almoço, foi vai legal. ter muito mais. A gente vai agora cada dia mais mexendo no doce, se juntando, se reunindo, porque é aquilo que você mesmo falou. Cada ser humano precisa de ter uma forma de deixar com que essa chama não se apague. Sim. Então, eu acho que não é só sobre o encontro, existe muito mais. Ali dentro estão se formando sócios, estão criando negócios. Sim. E essa não é o nosso foco da reunião, mas a gente trabalha Sim. a liberdade não só espiritual, não só a expansão da consciência, como financeira também. Importante. Né? E então lá dentro, eu acho que assim, faz muito mais sentido para mim ter um sócio dentro dos Guardiões da Consciência do que no bar do Seu Zé, né? E se eu frequento o bar do Seu Zé, eu vou arrumar um sócio lá dentro, Sim. não tem como, é sobre ambiência, né? Então, ali dentro, eu tenho certeza que vão sair muitas histórias aí, muitos cases de sucesso. Carlinha, fico muito feliz, muito honrado de ter você como a primeira participante aqui do nosso programa, do nosso podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Você olhasse ali para a câmera e deixasse uma mensagem para todo mundo que vai nos ouvir. De alguma forma você possa falar o que o seu coração mandar. Tá certo. Bom, primeiramente, eu que agradeço, né, a honra de estar participando aí do primeiro episódio, tá abrindo esse espaço. E, bom, enfim, eu só faço um convite aí a todos que, de alguma forma, quiserem iniciar esse processo, porque tá vendo que o jeito que você tá vivendo não tá mais fazendo sentido. Aqui é o lugar, né? Aqui é o ambiente certo. Eu falo assim, não as pessoas certas, não que a gente seja as melhores pessoas, ou não que a gente seja dono da verdade, mas a gente busca, né, esse crescimento, esse desenvolvimento diariamente. Então, assim, a gente se ajuda, a gente, né, se une em busca de uma ideia, né, comum. Então, só vem que, com certeza, você vai ser muito bem recebido, muito acolhido, e é um ambiente transformador, de expansão de consciência espiritual, financeira, emocional. Então, só vem, quinzenalmente de quinta-feira, né, a gente se encontra. Eu não sei o endereço de cabeça, mas depois o Bruno divulga. Hoje nós estamos no Instituto Pulsares, mas não temos um local fixo para sempre, né? Estamos sempre aí buscando parcerias e etc. Mas, Carlinha, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado de participar. Sabe que quem chega primeiro bebe água limpa, então é só o primeiro de muitos e muitos episódios. Com o passar do tempo, vamos ajustar, vamos melhorar e esperamos feedbacks, comentários. Ajudem-nos, divulgue, compartilhe. Se essa mensagem faz sentido para você ou se você conhece alguém que precisa receber essa mensagem, compartilha, ajude o próximo e venha fazer parte dos Guardiões da Consciência. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada, gente, só vem.